Boa noite a todos. Convido-os a ficarem em pé para realizar a oração do Pai Nosso e, em seguida, a leitura de um trecho bíblico realizado pelo vereador Josse. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, meu coração não se enche de orgulho, meu olhar não se levanta arrogante. Não procuro grandezas, nem coisas superiores a mim. Ao contrário, mantenho em calma e sossego minha alma, tal como uma criança no anseio materno. Assim está minha alma em mim mesmo. Israel, põe tua esperança no Senhor, agora para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaro aberta a 32ª sessão ordinária do ano de 2025. Solicito ao primeiro secretário Edmir que realize a chamada dos vereadores. Comparecimento da 32ª Sessão Legislativa. Adilson Polese. Aparecido Pereira. Presente. Carlise Priscila. Presente. Claudelei Torrente. Dirceu da Rosa. Edmir. Presente. Eliandro da Silva. Henrique Noro. Jacir dos Santos. Josemar de Freitas. Pedro Ademir de Souza. Reginaldo dos Santos. Presente. Rodolfo Reves. Obrigada, Edmir. Dando início ao expediente, solicito ao primeiro secretário Edmir que realize a leitura da ata da 31ª sessão ordinária. Aos dias 22 do mês de setembro de 2025, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas de Iguaçu, realizou-se a 31ª sessão ordinária do Poder Legislativo. A primeira vice-presidente, vereadora Carlise, no exercício da presidência por determinação judicial, declarou aberta a sessão, saudou o público presente e solicitou ao primeiro secretário da mesa, vereador Edmir, que realizasse a chamada dos vereadores, estando todos presentes. Na sequência, foi realizada a leitura da ata da 30ª sessão ordinária do ano de 2025, a qual foi aprovada por unanimidade. A presidente Carlise informou que, em sessão anterior, havia sido aprovado o uso da tribuna pela ASC, Associação de Surdos de Quedas de Iguaçu, e, em seguida, convidou a senhora Débora Florão para fazer uso da palavra. A senhora Débora Florão, professora e intérprete de Libras da ASC, utilizou a tribuna, tendo seu discurso devidamente registrado e disponibilizado na página oficial e nas redes sociais da Câmara Municipal de Vereadores. Na continuidade, o professor da ASC, Matheus Pedro Schmoller, que é surdo, também fez uso da tribuna em Libras, sendo sua fala traduzida pela professora Débora Florão. Seu discurso, igualmente, foi registrado e disponibilizado na página oficial e nas redes sociais da Câmara Municipal de Vereadores. Posteriormente, fizeram uso das palavras os vereadores Eleandro, Jacir, Dirceu, Henrique, Polese, Edmir, Reg, Sidão, Rodolfo e Claudelei, bem como o prefeito Rafael Moura, a primeira-dama Manu Tencini Moura e a presidente Carlise, todos manifestando apoio à defesa da causa. Os discursos também foram registrados e disponibilizados na página oficial e nas redes sociais da Câmara Municipal. Na sequência, o primeiro secretário Edmir procedeu à leitura do expediente. Pedido de uso da tribuna, formulado pelo vereador Rodolfo, destinado à ONG da Causa Animal para o dia 29 de setembro de 2025, ficando autorizada a utilização da tribuna para o dia 29 de setembro de 2025, às 19 horas, no plenário desta Casa Legislativa. Ofício número 815/2025, do qual o Poder Executivo
envia o projeto de lei número 88/2025, o qual autoriza o Poder Executivo a celebrar acordo judicial e da outras providências. O projeto foi encaminhado à ordem do dia para discussão e votação do regime de urgência. Projeto de Lei 89/2025, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a formalizar a cessão de uso de um veículo, micro-ônibus Renault Master, modelo Inova Bus, em favor da Associação Resgate de Quedas de Iguaçu. O vereador Eleandro solicitou a concessão de regime de urgência ao projeto que foi encaminhado à ordem do dia para discussão e votação. Projeto de Lei número 90/2025, o qual dispõe sobre a instalação de novos sistemas de energia solar fotovoltaica em zona urbana do município de Quedas do Iguaçu e da outras providências. O projeto foi encaminhado às comissões permanentes. Após, a presidente Carlise deu início à ordem do dia. Em discussão e votação, o regime de urgência do projeto de Lei 88/2025, o qual autoriza o Poder Executivo a celebrar acordo judicial e da outras providências. O vereador Rodolfo destacou que o projeto tem como finalidade permitir que o Executivo firme acordo judicial. Explicou os principais pontos da proposta, ressaltou que o regime de urgência se justifica pela economia que poderá ser gerada. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade. Com a concordância dos membros, o projeto foi encaminhado às comissões permanentes para a emissão de parecer em conjunto. Em discussão e votação, o regime de urgência ao projeto de Lei 89/2025, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a formalizar a cessão de uso de um veículo micro-ônibus Renault Master, modelo Inova Bus, em favor da Associação Resgate de Quedas de Iguaçu. O vereador Eleandro destacou o regime de urgência se justifica para que a Associação Resgate possa utilizar o veículo o quanto antes, em razão de sua relevância para as atividades da entidade. O vereador Rodolfo manifestou-se favorável ao regime de urgência, enfatizando que o repasse proporcionará benefícios imediatos à associação. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade e, com a concordância dos membros, o projeto foi encaminhado às comissões permanentes para a emissão de parecer em conjunto. Em votação única, o projeto de Lei 86, o qual institui o Sistema Municipal do Esporte no município de Quedas do Iguaçu, cria o Fundo e o Conselho Municipal de Esportes, estabelecendo diretrizes para a política municipal de esportes e dando outras providências. O projeto recebeu parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento, de Educação, Saúde e Assistência Social. O vereador Rodolfo propôs uma emenda por ocasião do debate, acrescentando o inciso 9º ao artigo 23, com a seguinte redação: artigo 23, inciso 9º. Um representante do Poder Legislativo, justificando a importância de incluir um membro deste poder na comissão. A emenda foi aprovada por unanimidade e incorporada ao texto original. Na votação do projeto com a emenda, o vereador Sidão ressaltou a importância do esporte na sociedade, detalhando os pontos do projeto e destacando que a criação do Conselho contribuirá significativamente para o fortalecimento da área. O vereador Rodolfo lembrou que já havia fundamentado sua manifestação sobre o projeto em sessão anterior, explicando que a proposta institui o sistema, o Conselho e as diretrizes, visando adequar o município à legislação estadual e garantir melhores resultados para o esporte local. O vereador Polese enfatizou o desenvolvimento do esporte nesta gestão, afirmando que o projeto impulsionará ainda mais essa área em Quedas do Iguaçu e reconhecendo o trabalho da equipe responsável pela pasta. A presidente Carlise destacou-se favorável ao projeto e destacou o bom trabalho que vem sendo realizado no esporte municipal. Ressaltou que a criação do fundo possibilitará a captação de novos recursos para o setor. O projeto foi aprovado por unanimidade em votação única. Em segunda votação, o projeto de Lei 56,
o qual institui o Programa Municipal de Apoio Institucional à Polícia Civil, regulamenta o auxílio à Delegacia de Polícia Civil do município de Quedas do Iguaçu, autoriza suporte residencial à Polícia Militar e dá outras providências, de iniciativa dos vereadores Rodolfo Hevers, Aparecido Pereira, Henrique Noro. O vereador Rodolfo destacou a relevância do projeto, que autoriza o Executivo a custear despesas da Polícia Civil e oferecer moradia ao delegado e ao comandante da Polícia Militar. Explicou a origem da proposta e ressaltou a parceria com os vereadores Sidão e Henrique. O vereador Sidão elogiou o trabalho realizado pela Polícia Civil, afirmando que os recursos previstos servirão como importante auxílio do Executivo para aprimorar os serviços prestados. Manifestou-se favorável à aprovação do projeto. O projeto foi aprovado por unanimidade em segunda e definitiva votação. Em segunda votação, o projeto de lei número 58, o qual prorroga até 31 de dezembro de 2026 a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei Municipal número 1171 de 2015 e alterado pelas leis 1882, 1281 e 1491 de dezembro de 2023. O vereador Edmir destacou que o Plano Municipal de Educação, criado em 2015, com a vigência de 10 anos, teve seu prazo encerrado em junho de 2025. Como o novo plano ainda está em discussão no Congresso Nacional, a prorrogação até 31 de dezembro de 2026 é necessária para garantir a continuidade das ações até a aprovação definitiva. O projeto foi aprovado por unanimidade em segunda e definitiva votação. Em segunda votação, o projeto de lei número 80/2025, o qual declara de utilidade pública municipal a Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária Terra Viva e da outras providências, de autoria da vereadora Sandra Arca Becker. O projeto foi aprovado por unanimidade em segunda e definitiva votação. Em primeira votação, projeto de lei número 85, o qual autoriza o chefe do Poder Executivo a efetuar despesas com som e telão para o evento da Quinta Costelada do Rotary de Quedas do Iguaçu e da outras providências. O projeto recebeu parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento. O projeto foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Indicação número 103/2025, de autoria do vereador Claudelei, sendo aprovada por unanimidade. E, ao final da ordem do dia, a presidente registrou a justificativa para a saída antecipada dos vereadores Eleandro, Josi Freitas e Preto Bento. Não havendo mais assuntos a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 31ª sessão ordinária. Na sequência, determinou que fosse lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora. Coloco em discussão a ata da 31ª sessão ordinária. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Declaro aprovada a ata da 31ª sessão ordinária. Peço ao primeiro secretário Edmir que realize a leitura do pedido de uso da tribuna, formulado pelo vereador Rodolfo, destinado às ONGs da causa animal. Pedido de uso da tribuna, o vereador Rodolfo Heves, de suas atribuições legais e regimentais, vem solicitar à presidência desta Casa Legislativa a autorização para o uso da tribuna, conforme previsto em regimento interno. O presente pedido é formulado em atendimento à solicitação das ONGs de proteção e defesa da causa animal, para que possam se manifestar em sessão desta Câmara Municipal. Dessa forma, requer a inclusão de uso da tribuna na sessão do dia 29 de setembro de 2025, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu. Vereador solicitante e proponente, Rodolfo Heves. Obrigada, Edmir. Concedo, então, a palavra nesse momento a Marisete Piaseschi Andretti para o uso da tribuna.
Lembrando, então, que a gente tem a utilização do uso, após a gente abre para os vereadores e você faz o fechamento no final, tá bom? Fique à vontade, Mari. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, boa noite aos presentes e às pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Para quem não me conhece, eu sou Marisete Piaseschi e sou conhecida popularmente como Mari da ONG. Eu sou suplente do vereador Rodolfo e hoje estou aqui para representar a causa animal do nosso município. Nós fizemos uma reunião preliminar já com as protetoras de animais no sábado e eu anotei aqui as pautas para não esquecer de nada, então eu vou ler para vocês, tá? Eu faço trabalho voluntário desde 2012 em nossa cidade e está difícil a situação, por isso que a gente está aqui hoje. Então, nós queremos expor a realidade do nosso trabalho voluntário e a grave situação dos animais em situação de rua no nosso município. Os animais sofrem, nós que amamos os animais sofremos e até mesmo quem não gosta de animais sofre com a presença deles nas ruas. É importante lembrar que não existem cães e gatos de rua. Eu sempre digo, eles foram abandonados nas ruas, então eles são animais que não têm para onde ir. Eles estão na rua por falta de opção. Nós, protetores, resgatamos, tratamos, castramos e buscamos lares, mas, infelizmente, nem sempre conseguimos. A população animal cresce de forma alarmante. Hoje, estima-se que existam aproximadamente 3 animais para cada habitante em nossa cidade, entre cães e gatos, com dono e sem dono. Esse número aumenta rapidamente. Uma única fêmea pode gerar 6 filhotes ou mais, em média. Tem umas que têm até 10 filhotes, 12, depende do tamanho da fêmea. Em poucos meses, esses filhotes também começam a reproduzir, principalmente os gatos, né? Que os gatos, a cada 3 meses, estão procriando. As cadelas, as cachorras, a cada 6. E o resultado é uma progressão assustadora. Por isso, nosso objetivo aqui é claro. Pedimos um programa de castração efetivo, contínuo e eficiente. Nós não podemos depender apenas do Castra Pet, que veio no ano passado, que ajudou, castrou bastante animais. A Ariane está ali, né, Ariane, a veterinária, quero agradecer a presença dela, o doutor Gustavo, a doutora Vanessa também. Que o Castra Pet, ele vem de vez em quando, porque ele vai para todas as cidades, então não tem uma previsão de retorno para Quedas do Iguaçu. Enquanto isso, os filhotes continuam crescendo e ficando sem lar, ficando nas ruas. Outro ponto fundamental seria a utilização do castramóvel, que já está disponível em nosso município e está parado por falta de recursos, mas pode mudar a realidade dos animais em Quedas do Iguaçu, levando a castração até os bairros mais carentes, interrompendo o ciclo do abandono. Também solicitamos a aprovação de um projeto de lei municipal. Já temos elaborado esse projeto, nós conversamos e elaboramos um projeto para que possa estar multando situação de abandono e maus tratos. Que nós, protetores, nós não temos autoridade para fazer isso. Mas se nós pudéssemos ter a oportunidade de notificar, chegar na casa da pessoa, está em maus tratos, a gente conseguir notificar, e se não regularizar num prazo determinado, multar. Seria excelente. Não teria tantos animais nas ruas. Porque, geralmente, quando acontece da fêmea entrar no cio, o que os donos fazem? Os ignorantes, no caso, né? Eles soltam a fêmea para a rua para os machos não virem incomodar na casa deles. Então, eu acho que se a gente conseguisse notificar e multar quem faz isso, solta para a rua, seria excelente. Também pedimos um controle de zoonoses mais efetivo, já que o município teve casos de raiva, que é um risco para os animais e também para a saúde pública. A Ariane conseguiu algumas vacinas, né, Ariane? A prefeitura conseguiu, antirrábica, né? Mas eu acho que foi pouco, né? A gente precisava conseguir mais, fazer um projeto para conseguir mais, para estar vacinando esses animais. Também, a gente está pedindo que seja regulamentado o uso de fogos sem estampido em nossa cidade. Tem uma mãe de autista aqui, a Liciane, está representando os pais de autistas, e
não é só pelos animais, porque quando eu falo sobre fogos, aí o pessoal vem lá dizer que eu sou cheia de mimimi, porque eu nem tenho filho, que é por causa dos bichos e tal. Não é só por isso, gente. A mãe da autista está aqui e ela veio representar todas as mães e pais de autistas e crianças especiais que têm medo de barulho. Então, outras cidades já adotaram essa medida e quedas não podem ficar para trás. Tá. Nós, voluntários, temos muitos animais em nossas casas e nós não devolvemos eles às ruas. Nós arcamos do próprio bolso com ração, medicamentos, higiene e limpeza. O seu Alcides está aí hoje? Não está? Acho que atrapalhou a chuva. O seu Alcides era para estar aqui. Ele tem 80 animais no sítio dele. E ele sustenta sozinho todos esses animais. A gente, quando pode, ajuda um pouco ele. A Ju está ali também, né, Ju? Escondidinha, nós ajudamos um pouco o seu Alcides, mas é muito pouco, porque a gente não consegue também. E ele tem no sítio dele 80 animais, 80 e poucos. Só que a superlotação já chegou a um ponto sustentável. Reforçamos que essa não é apenas a voz dos protetores. Temos em mãos um abaixo-assinado, que está ali com o Cleverson, com assinaturas da comunidade, que mostra que é uma demanda coletiva. Não é apenas a luta dos protetores, mas é da população de Quedas do Iguaçu. Por isso, pedimos a sensibilidade do poder público para não apenas olhar, mas enxergar a realidade dos animais em nosso município. Dar a eles a dignidade e a proteção que merecem, e nós, protetores, nos colocamos à disposição para contribuir no que for possível, com diálogo, sugestões e apoio, para que juntos podemos mudar essa realidade. Castração não é luxo, é necessidade, é dignidade e é saúde. Muito obrigada. Obrigado, Mari. Deixo agora, então, a palavra aberta aos vereadores. Vereador Reg, com a palavra. Boa noite ao público presente, boa noite aos nobres vereadores, boa noite, presidente, boa noite, Marisete, parabéns pela iniciativa. E se sabe que a união faz a força. Eu escrevi alguma coisa aqui só para a gente ter uma noção mais ou menos do que que a gente luta e corre atrás, né? Então, assim, dia 14 de janeiro, a gente já fez uma indicação, eu e o Adilson Polese, com o nosso deputado Matheus Vermelho, aonde irá vir esse ano ainda o Castrapet. 70 mil reais foi destinado, de juntamente com o Batatinha, mais 35 mil, é 105 mil. Só estamos esperando a documentação do governo para vir na nossa cidade. O valor destinado às castrações, através do Castrapet, é um mutirão de cães e gatos, e que eu acompanhei o ano passado, a gente acompanhou, e você viu o quanto que é gratificante. Esse ano, se Deus quiser, além de dobrar, pode ser um pouco mais ainda que vai ter esse ano para a castração do Castrapet. Fiz uma indicação no mês de junho, daquela indicação onde eu convidei todas para ir junto, falar com o prefeito Rafael sobre as castrações permanentes, que são, na minha indicação, eu fiz de 30 castrações, e como a gente sabe que o município não está naquelas condições favoráveis, e faz mais de 5, 6 anos que, na verdade, faz anos que essa causa não é vista, como a gente não está muito favorável financeiramente, será feito, está em projeto de licitação, 15 castrações mensais. Ou seja, a união faz a força. Eu peço a todos os vereadores aqui que, se puderem dar uma força, principalmente você que é suplente de vereador, vamos cobrar dos deputados. Cobre dos deputados, vamos chegar cada um junto, pedir uma verba, vamos correr atrás, que eu tenho condição de fazer. Está um caos. Só que a nossa forma é castração. Nós precisamos de castração. Se nós não tomarmos uma agora, não vai ter, para frente, não vai ter como a gente... Se você for ver, né, Mari, a gente vê, todo canto tem cachorros abandonados. Tem cachorros, sabe? A gente sabe, tem a Ju, tem a ONG Amigo do Focinho, tem todo mundo, o quanto que estão empenhados e o quanto que tem de dívida. Vocês têm dívidas para cumprir lá, que não tem de onde que vir. Então, eu acredito que o prefeito Rafael Moura, de início, que nem ele falou, 15 castrações mensais. A Ariane e a Débora, eu quero agradecer elas que vão ser responsáveis em fazer o cadastro, tanto do Castrapet, como dessas castrações mensais, assim que a licitação for liberada. É um ponto para a gente começar já desde o início, né? Então, queira ou não queira, a gente está correndo atrás desde o início, e eu acredito que o ano que vem, sobrando mais dinheiro, eu tenho certeza que
prefeito Rafael Moura vai dar uma olhadinha a mais, vamos conseguir, quem sabe, uma verba até para primeiros socorros ou algo parecido, fazer a diferença que nós temos tudo na mão para fazer. A questão daquele projeto do Fogos, sou totalmente favorável. Isso aí vocês podem contar comigo, porque não é só os animais, é autista, é idosos, é crianças pequenas. Então, não é só os animais, tem crianças especiais também que sofrem muito com isso. Então, você pode contar comigo que nós vamos, se depender de mim, a gente vai colocar aqui nessa Casa de Lei para votação ainda. Vamos fazer uma audiência pública e vamos correr atrás disso. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigada. Obrigado, vereador Reg. Continue em discussão. Com a palavra, o vereador Sidão. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres pares, o povo aqui presente, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. São várias situações que ocorrem quando se coloca em jogo a palavra política. Essa questão dos fogos, Reg, eu sou totalmente favorável. Já era para ter entrado nessa Casa de Leis esse projeto para nós ter votado. Mas a questão é o seguinte, esses fogos também há interesses comerciais neles. Há quem venda esses foguetes e procura os vereadores, os representantes do povo, para impedir que se projete. Na maioria dos projetos que chegam a essa casa, há uma turma que torce para que seja votado e uma outra para que não seja votado. Isso na calada. Isso poucos falam. Esse projeto tem andado nessa tribuna aqui há muito tempo. Eu, particularmente, sempre me coloquei a favorável, que o dia que ele caísse aqui, eu era o primeiro a dar o grito favorável. Tem muitas formas de se comemorar uma vitória, um sonho realizado, enfim. As crianças não gostam de fogos. Há doentes, há acamados, há idosos, aos autistas. A gente teve uma luta junto com essa mãe aqui, sabemos dessa situação. Que me perdoe os que vivem da venda dos fogos, mas por hora vai ter que parar, na minha opinião. O meu voto é para que isso venha logo para a Câmara para nós proibir. Ah, tem gente que amanhã vai nos ligar, como sempre, senhores. Qualquer projeto que cai aqui, como foi aquele do posto de combustível, distorceram tudo, deu toda aquela fusaicaiada aí, tem uma do mercado rodando aí, também está dando, tem cara que não sabe 10% do assunto e está opinando, parece engenheiro, entendeu? Pessoas não vêm até essa Casa de Leis para saber o que está acontecendo e saem dando opinião na rede social. Então eu sou, assim como você, Reg, sou favorável que este projeto dos fogos, eu sou favorável à extinção de fogos de artifício em nossa cidade. As causas são inúmeras, não precisava nem citá-las para nós convencer os nobres pares da votação. Em relação às ONGs, o REG, que é o nosso representante, essa casa é bem diversificada, tem representante para todas as questões da sociedade, também somos favoráveis. Eu gostaria, se fosse possível, em conversa com o prefeito, com os vereadores, que nós montássemos uma associação só para lutarmos a favor. Aí sim, nesta associação, quem é favorável à luta a favor dos animais, que venha fazer parte conosco. Fica mais fácil, senhoras e senhores. Não podemos dividir, temos que somar. Uma associação seria a solução, uma única associação, para que todos nós nos enganjássemos na luta pela causa animal. Ao término desta sessão, estaremos indo a Curitiba, lutar pela causa do leite. É outra situação a nível nacional que está destruindo famílias, lares, atinge a todos. Mas como tem gente que acha que não é com ele, não está nem aí. Nós vamos pegar com esse tempo a estrada e vamos bater lá em Curitiba, porque nós temos esse compromisso com os produtores de leite. Então, em relação a vocês, que são os carros-chefe da luta da causa animal, eu fico muito feliz, contente em saber que existem vocês, que dedicam parte de seus tempos para a luta animal, e eles precisam
Então, vamos repensar essa ideia de um projeto, de uma associação única, para que todos nós possamos fazer parte dessa única associação e lutarmos de mãos dadas, inclusive em busca de recursos. Tornando ela utilidade pública aqui nesta casa, ela pode receber verba do município. Levando ela à Assembleia Legislativa do Paraná, poderá receber verba do governo, assim em Brasília. Fica mais fácil a nossa luta. Há mais gente pela luta. E há uma causa só. Tá bom, pessoal? Eu me coloco à disposição de todos. A gente está enganjado em uma série de situações da sociedade, todos de forma voluntária. Mas dos fogos de artifício, eu aguardo este projeto aqui na casa. Não cabe a mim tirar esse projeto da gaveta e colocar para votar. Mas assim que ele vier para a mesa, vocês têm o meu voto. Pode ter certeza disso, que eu votarei contra os votos. E eu já fui avisado por pessoas aí que quando esse projeto chegasse não era para votar. Não. Nós não estamos aqui para atender a interesses de Pedro e de Paulo, e sim da maioria. Isso é a maioria. E nós sabemos quem são as maiorias e quem precisa do encerramento desse tipo de atividade, nós sabemos, temos conhecimento, então me sinto na obrigação de votar. Então, o senhor Reg, o senhor que está aí incumbido, pode contar com o meu voto. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, Sidão. Continua em discussão. Vereador Henrique, com a palavra. Boa noite, presidente, demais vereadores, público geral aqui presente, que nos acompanha pelas mídias sociais. Meu muito boa noite a Mari, aqui representando a todos hoje da causa animal. É um assunto que, desde o primeiro dia de mandato, já tenho acompanhado diversos debates. O REG aí tomou a frente dentro desta casa com relação a este debate. Tive também na reunião, na qual ficou acordado, inclusive com o Executivo, que se teria essa quantidade de castrações, e também um outro assunto que me chamou a atenção com relação aos internamentos dos animais, que, por parte de vocês, me parece, Mari, que aquele dia foi citado por algumas, não vou citar nomes aqui, mas os custos elevados, inclusive tirados do bolso para fazer esses internamentos. Nós temos aí pessoas enganjadas com a causa que tem aí 10, 15, 20, 30, até 40 mil reais, eu ouvi, senhores, aquele dia, que tem tirado do próprio bolso, que está devendo em veterinária, pagando lá parceladinho e sofrendo por esta causa que não interfere só o animal que está sendo ali atendido no momento, mas é uma questão de situação de saúde pública. Nós temos hoje uma dificuldade muito grande nesse controle. Esses 105 mil, parabenizar os vereadores que foram atrás, correram, conseguiram esse recurso, porque vai entrar e vai vir para somar. Mas a gente sabe que isso é a ponta do iceberg, que não vai fazer nem cócega no que a gente precisa hoje no município. Eu vejo vocês fazendo aí os brechós, fazendo as rifas, fazendo, enfim, de tudo para conseguir um recursinho só para conseguir comprar um quilo de ração para os animais. Hoje nós debatemos um pouco aqui internamente, como saberíamos que teria hoje esta audiência pública, surgiu algumas ideias, nós pegamos de alguns municípios também, alguns projetos que vamos debater aí nos próximos dias, e acredito que vai ser dada entrada nesta casa. E vocês podem ter certeza que, se precisar, também posso me colocar à disposição, vou ir atrás também desta verba para a castração, para o Castra Pet, Mari. Com relação a essa parte que o Sidão ali citou, de formarmos uma associação só, seria um sonho para todos nós, para podermos resolver, para termos um repasse mais seguro. Mas também sei da dificuldade de vocês, eu sei que muitas vezes tem várias pessoas que vão lá, compram uma briga, pegam elas mesmo o cachorro, levam no veterinário, cuidam, levam em casa, acham uma casa provisória, acham uma casa definitiva. E não temos que se prender só a isso, porque se todo mundo ajudasse, e eu falo até mesmo por mim, que deveria ajudar muito mais do que, às vezes, só ajudar falando, ou alguns contatos que tive, algumas ocorrências que atendi, levando também os animais até o veterinário. Mas é uma causa bastante importante no nosso município. Com relação aos foguetes, também sou totalmente favorável, não estou aqui discriminando, mas não só pelos animais, mas principalmente pelos autistas, uma causa que defendi durante a campanha e que acho de extrema importância. Acho que o povo daria mais importância ainda quem tem em casa, ou um caso que acontece um animal que se esconde, que se bate, uma criança com autismo que sofre com esse problema dos fogos,
aí estaria brigando, estaria aqui pedindo o apoio pela causa, estaria colocando este projeto. Essa preposição deste projeto, nos próximos dias temos que debater dentro desta casa, trazer, assim como fizemos hoje o pessoal das ONGs aqui, todo mundo tem ideia, já vivenciou, já presenciou, já pegou de outros municípios e já sabe como que funciona em outros locais. Vamos trazer diversos projetos aí, vamos adaptar para a realidade do nosso município, por que não? Final de ano está chegando aí, nós temos a Expoquiadas chegando aí, por que não começarmos, talvez, até pela nossa própria Expoquiadas com os fogos aí? Então, fica aí a nossa pergunta, para quando vai rodar isso, o mais brevemente possível, acredito eu, e me colocando totalmente favorável à causa animal, à causa dos fogos, que são assuntos que nós devemos debater ainda durante esse próximo mês, acredito eu. Muito obrigado. Obrigado, vereador Henrique. Continue em discussão. Com a palavra, o vereador Rodolfo. Muito obrigado. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite, Mari, representante aqui de todos os cuidadores e protetores e associações, né, chamadas de ONGs aí, em quedas. Também quero dar uma boa noite especial a todos aqui presentes, pessoas que dedicam aí boa parte de suas vidas a essa causa, proteger os animais, proteger a nossa saúde também, acaba sendo como consequência. Uma boa noite especial também, Sargento Antônio, secretário municipal de Defesa Civil, minha sogra está ainda presente aí, Prof. Miriam, obrigado, boa noite. As amigas da Fraternidade Acácia, obrigado pela presença. Enfim, a todos que nos acompanham, também aos médicos veterinários aí presentes, obrigado por estarem aí. População, Prof. Débora, nossa intérprete de Libras também, comunicando aí com a comunidade surda. Bom, pessoal, a causa é justa, acho que todos aqui já sabem aí o meu posicionamento quanto a isso e a minha batalha aí junto também, não só do ponto de vista particular e às vezes até financeiro, né? A gente ajuda e tenta quebrar um galho aqui e outro ali, mas também dentro daquilo que nos cabe enquanto representante municipal. Eu acho que a nossa reunião, essa que fizemos com o prefeito, né, Reg, já no mês de junho, mês de junho, né, foi muito produtiva, eu saí de lá muito satisfeito. Confesso que achei que as coisas iriam andar um pouco mais rápido, mas estou feliz de saber que estão andando, né? Conversei hoje com a doutora Ariane, conversei também com o Márcio, que é o nosso chefe do setor de licitações, e ambos me relataram aí que o procedimento está seguindo os seus trâmites legais, e tão logo se vença essa parte burocrática, o município vai fornecer, então, castrações para os nossos animais de rua. Eu me parece que é um trabalho árduo, difícil, como o Reg bem colocou, há que ser permanente, né? Nós não podemos fazer, e sem diminuir a importância dos programas de castração do governo, né? Como o Castra Pet, que é muito importante, vem e realmente castra e faz um serviço interessante, mas nós temos que ter um programa permanente, porque a reprodução dos animais naturalmente vence a nossa força de esterilização, né? De castração. Então, há que ser permanente para a gente, ao menos, tentar controlar a população. Isso que estamos falando aí, basicamente, de cachorros, né? Não falamos nem quase tanto de gatos, que também acaba sendo um outro problema, vamos dizer assim, uma outra parte do problema. Fico feliz mesmo em saber que nós vamos ter esse programa, seja número X, número Y de castrações, elas vão existir, vão ser permanentes, toda semana, todo mês, nós vamos ter animais sendo castrados. O que eu peço aqui, faço um apelo a todos que estão nos ouvindo, e até aos colegas também, é que ajudem essas pessoas, ajudem os nossos protetores, as nossas ONGs, sejam qual for. Ajudem com recurso, ajudem com ração, ajudem com o que for que vocês puderem. O dinheiro, porque essas pessoas todas, eu conheço quase todas, gastam do seu próprio bolso números aí grandes de dinheiro por mês, com castração, com animal atropelado, com cirurgia, com remédio, com ração mesmo, e etc. E assim, olhe, eu sei que não é pouco. Eu não sei a realidade de todos, mas tenho certeza que cada um de vocês que está aqui gasta do seu próprio bolso, e não é pouco, para ajudar animais abandonados. Então é importante que quem esteja assistindo e acompanhando isso
se conscientize, que se você puder, eu não posso fazer nada, pode. Pegue um protetor, um conhecido, um amigo, ou pergunte a alguém que indique alguém e ajude com um pouquinho, 100, 50 reais, tudo isso aí vai ser útil porque vai diminuir a conta dessas pessoas nas casas veterinárias aí do município. Outra coisa é a ração, né? Esse exemplo que a Mari deu, como é que chama o senhor lá? O seu Alcides, que tem lá na sua propriedade esses animais, ele precisa de ração, ele precisa de comida, ele precisa tratar esses animais. Igual ele, eu sei que tem várias outras pessoas também, que têm 10, 15, 20 animais, que precisam de ração, precisam tratar esses animais, precisam de vacina, precisam de remédio, eventualmente ficam doentes, precisam pagar os veterinários. Enfim, tem despesa porque cuidam dos animais que são abandonados. Então, isso é muito importante, que a nossa comunidade se engaje nessa causa e ajude os protetores, porque a gente, vamos dizer assim, as pessoas que só reclamam, só olham, se dão até relator, né? Na hora de reclamar e criticar, tem bastante gente. Cachorrada isso, cachorro aquilo, porque não sei o quê. Mas na hora de ajudar são poucos. E se você não quer ajudar, não quer botar a mão na massa, pelo menos ajude com dinheiro, bota a mão no bolso, que já é uma grande coisa que você está fazendo. Então, eu sei que os protetores aí vão realmente se sentir inclusive incentivados e valorizados por esse auxílio que qualquer pessoa pode fazer de livre e espontâneo coração, porque eu sei que quem faz essa defesa, essa proteção, não faz para ganhar dinheiro, não faz para ganhar likes, não faz para ganhar votos, faz isso porque realmente se preocupa com os animais. Com relação ao assunto levantado da lei que envolve os fogos, né, que foi levantado aí também pela Mari, e os vereadores comentaram, é importante frisar que essa lei ela não foi proposta na casa. Tá? Ela não está tramitando para que esteja em alguma gaveta. Ela não está em gaveta nenhuma. Essa lei ela está realmente em discussão e eu acho muito importante essa provocação aqui hoje, esse pontapé. Sempre que me manifestei sobre o assunto, evidentemente que sou favorável, me coloquei favorável, mas sempre deixei muito claro que nós precisamos que isso venha da população. Os protetores animais, os representantes, aí os pais dos autistas, pessoas, né, com transtorno do espectro autista, pastoral do idoso, pastoral da criança, enfim, todas essas entidades, todas essas pessoas que sofrem com os fogos, vamos nos unir em razão disso. Porque existem pessoas, como o vereador aqui colocou, que sofrem pressão para ir contra. Existem pessoas que dizem que essa história é tudo frescura. A Câmara está inventando moda, querer proibir fogos. Então, há que se ter essa pressão popular. E digo mais, se não houver essa pressão popular, uma lei dessa aqui é só para inglês ver. A gente faz a lei, bate palma, aprova, o prefeito aprova também lá, sanciona, publica, dali uma semana estamos batendo fogo de propósito só para provocar nós. Porque fazer lei para entortar a opinião das pessoas depois não adianta. Nós temos que fazer isso do trabalho reverso. Convencer as pessoas que não existe mais espaço para fogos. Assim como tantas outras coisas já mudaram na nossa sociedade, vejam como é que eram as coisas antigamente e como elas são hoje. Em vários pontos. Eu gosto de dar o exemplo do cigarro, por exemplo. Né? Há pouco tempo atrás, essa Câmara estaria aqui tapada de fumaça, de pessoas fumando. E hoje não se fuma mais. Então, foi-se feito uma conscientização, foi-se feito um trabalho e foi-se feita a lei. Eu acho que é isso que nós temos que fazer também. Nós temos que fazer uma conscientização, mostrar para as pessoas que, beleza, é legal manifestar a sua felicidade, manifestar aí, comemorar e etc., mas de maneira que você não prejudique os outros. E os fogos hoje estão causando esse prejuízo. Né? Vamos dizer assim, que se uma pessoa, se uma criança, se um idoso fosse prejudicado, já seria o suficiente. Não precisaria ser 100, 200, 300 ou 500. Então, é um debate que está amadurecendo. Eu quero, inclusive, parabenizar aí por provocar o assunto, Mário. Acho que é importante nós ir amadurecendo, engrossando esse caldo, trazer mais gente para esse debate que envolve o projeto aí dos fogos, mas, principalmente, para que isso seja algo que se torne realidade. Nós não façamos uma lei aqui para bater palma, para dizer que fizemos,
e vai chegar daqui 2 semanas, dia 12 de outubro, vão estourar fogo à vontade na cidade. E é isso que nós vimos acontecer. Em Pato Branco, vi acontecer em tantos outros municípios aqui da região, que lá já é proibido faz anos e todo ano tem foguete. Aí chega no dia 31 de dezembro, sai a matéria no jornal. É proibido fogo, será que vai ter? Não vai ter. E é foguetório. Então, pouco adianta fazer lei, isso não é para valer. Nós temos que ter também essa consciência de que temos que conscientizar as pessoas, né? Temos que criar uma cultura, uma educação diferente. E a lei é uma das formas só, mas não é ela sozinha. Agradeço o tempo, parabenizo novamente aí a Mari por estar usando a palavra hoje e também exercendo o seu papel de representante. Obrigado, parabéns. E reforçar, quem estiver nos ouvindo, ajude os protetores, procure, conheçam, se envolvam, que toda ajuda é bem-vinda. Obrigado. Obrigado, Rodolfo. Continua a discussão com a palavra o vereador Jossi. Obrigado, presidente. Meu boa noite a todos. Começar parabenizando a vocês por essa iniciativa, né, e pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí no município. Vendo vocês falar aí e escutando de muitas pessoas, a gente vê que não é fácil essa luta, né? Mas vocês não desistem. Vocês estão aqui hoje para lutar por um bem maior, né? Os animais, parabenizar o Reg também, um cara que eu admiro por ser um cara assim, que ama os animais mesmo. Quantas vezes já peguei ele brigando, chorando por um bicho que foi baleado, faqueado, né? Muitas vezes morto. Esse cara aí, eu estou aprendendo muito com você, Reg, te admiro muito. Eu vi você falar, Mari, sobre a gente criar uma lei para punir essas pessoas que abandonam os animais. Realmente a gente tem que fazer isso. Você pode contar conosco, pode contar comigo. Se precisar a gente trazer o projeto aqui, fazer essa lei, a gente vai fazer. Porque eu sempre brinco assim, eu moro num bairro hoje, no Beira Rio, que eu sempre digo assim, hoje se o IBGE ir lá no meu bairro fazer a pesquisa, ele tem que fazer a pesquisa com os animais. Que hoje nós temos 150 moradores, mas temos 300 animais abandonados lá. Uma esquina da minha casa lá tem uns 20. Aí tem 2 cadelinhas lá que um cara que morava na esquina foi embora, abandonou. As cadelinhas, cada passo, uma tá prenha. Aí cria 6, 7 cachorrinhos, 2, 3 morrem, infelizmente, por fome, e 2, 3 ainda acabam se criando, né? Mas, enfim, você pode contar conosco, sim. Questão do recurso, eu posso falar para vocês com prioridade que o meu deputado, o Elton Welter, é o deputado que mais manda recurso para o município. E eu vou falar com ele, sim, vou conversar com ele para mandar um recurso para a ONG de vocês, para ajudar, porque esse trabalho é louvável. Esse trabalho aí merece muito respeito e muita admiração. Obrigado. Obrigado, Jossi. Continua em discussão com a palavra o vereador Claudelei. Senhora presidente, demais pares, público aqui presente, a Mari, que está representando a ZONG, o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Muito importante trazer esse debate aqui na Câmara, porque isso já é um trabalho que vocês fazem há muitos anos, né? E ele vem só crescendo e também aumentando a dificuldade, né, pelo número de animais, pelo volume de pessoas que precisam para estar presente, e muitas vezes não tem a valorização ou uma política adotada, né, para que possa auxiliar essas pessoas que fazem esse trabalho voluntário. Eu também queria até testemunhar, como o vereador Jossi falou, né? Eu vejo o Reg nessa militância do dia a dia, não apenas aqui atrás do microfone, falando que apoia, mas estando no dia a dia. E já presenciei, vindo de Curitiba, isso que o Jossi falou, né? É a gente ligando que tem um cachorro com a perna quebrada não sei aonde, o outro baleado não sei aonde, e ele fica quase louco, tentando resolver. Imagino que vocês também têm essa mesma, né, esse mesmo chamado, digamos assim. Então, parabéns aí pela luta em defesa da causa animal. Acredito que já foi comentado por alguns colegas. Eu acho que as ONGs, né, essas associações, ela teria
que ter essa sensibilidade de, num determinado momento, se juntar para que pudéssemos criar uma associação municipal para que pudesse captar o recurso da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, emendas, criar leis, justamente para chamar, né, essa associação para ajudar a fazer o projeto de lei, porque vocês estão lá no dia a dia, inclusive estão sugerindo aqui, eu acho que isso é extremamente importante, e, a partir desse momento, a gente fazer o debate de criar políticas públicas para a causa animal, passar recurso legalmente, né? Eu, por exemplo, tenho uma emenda que eu repassei R$10.000 para uma ONG. Não sei se está aí a presidente ou não. Mas, enfim, várias, aí você acaba perdendo o foco, né? Ah, tem a ONG da fulana, da Bertrana e tal. Eu acho que teria que ter uma ONG que pudesse comportar essas outras associações ou coisa do tipo, né? E que o governo municipal pudesse garantir um repasse mensal, que leis pudessem criar a partir da sugestão dessas associações e recurso. Essa associação pudesse gerir todos os recursos, emendas parlamentares que viriam até o município para que pudesse atender todo o município, né? Então, acho que isso seria extremamente importante. O fato de você estar aqui hoje, eu acho que é importante que essa Câmara dê atenção à comunidade que está organizada. Eu acho que é por aí que tem que começar a conversa, né? Então, as pessoas que estão hoje aqui estão todos preocupados com a causa animal. É essas pessoas que a gente precisa ouvir, que vai representar, né? Então, que estão no dia a dia e tudo mais. Então, a gente precisa ouvir exatamente quem tem esse interesse. Vai ter gente que, né, de repente, não tem opinião contrária, mas que se organize. Eu acredito que não tenha organização para quem pega um cachorro e abandona num trevo, né? Por exemplo, ali na Coaçua, lá em casa, é cachorro e gato, por exemplo, né? Aí eu tenho umas galinhas lá, os bichos chegam com fome ali, só vejo as penas depois. E isso é muito ruim, né? Porque a pessoa não tem consciência, deixa os bichos sofrer dessa forma e tal. Então, precisaria ter um espaço, o município precisa criar isso, né? Mas é um debate interessante. Eu estou junto com vocês aí para ouvir as dicas, né? Até porque essa Casa de Leis é para isso mesmo. Vocês dão uma dica e a gente pode colocar em prática. Não precisa ser diretamente o vereador, embora a gente tenha alguns vereadores aqui que são comprometidos diretamente com a causa, mas a gente está aí para ouvir, né? E vocês já trouxeram algumas dicas, algumas já foram comentadas aqui no bastidor, o próprio Reg, como eu já falei, sobre essa questão dos foguetes. Acho que foi uma das primeiras conversas que eu tive, particularmente com o Reg. O Reg falou, olha, estou querendo criar um projeto de lei aí para a questão dos foguetes. Você apoia ou não? Falei, não, vamos fazer o debate e tal, né? E, na verdade, é isso. Ainda não está no papel, ainda não está protocolado aqui, mas eu acho que, complementando, né, digamos assim, essa dica por parte de vocês, eu acho que dá para começar a confeccionar esse projeto e colocar em votação, e talvez tendo outros amparos legais aí para que não é só essa questão, né, dos animais, mas é isso. Tem a questão dos autistas e assim por diante, idosos, e a gente mesmo, volta e meia, leva um susto, né? Então, eu acho que já estamos vivendo num outro período, numa outra fase, e é importante a gente conscientizar a nossa população. Então, pode contar comigo. Estamos aí para ouvir as sugestões e estamos juntos. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, Claudelei. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Dirceu. Boa noite, presidente. Boa noite, os vereadores, povo aqui presente, a todos que acompanham nós pelas redes sociais. Também aqui a Marisete, né, da ONG. Meus parabéns, Marisete, pela essa tua luta que eu tenho. Sempre estou acompanhando você, né, nessa peleia com os animaizinhos aí. Você sabe que não precisou você me pedir nada para mim. Aí, o mandato passado, a emenda positiva que eu tinha aqui na Câmara, eu enviei para você, né? Você me fez um agradecimento lá no mercado. Eu não coloquei só para você. Devia ter colocado mais para você mesmo, tudo para você.
Tem que ter você, tem que comandar a ONG, porque você corre atrás. Eu coloquei para você e coloquei para o amigo do Focinho. Nem sequer tive um agradecimento. E você me agradeceu. E hoje, se eu tiver emenda impositiva, que eu tiver recurso, o deputado meu hoje, que é Matheus Vermelho, é o mesmo do REG e do Adilson. Mas eu ia pedir mais recursos para ele, para a ONG, que você merece. Meus parabéns a todos vocês que trabalham nesse trabalho ali dos animaizinhos, cuidando dos animaizinhos, e também esse projeto de fogos aí, a hora que vim para essa Câmara, eu quero ser um dos primeiros a votar também contra os fogos. Mas é como diz também o vereador Rodolfo, não adianta nós aprovar aqui. Nós aprovamos projetos aqui na Câmara, mas daí chega o final de ano, dia 31, aí os caras sai foguete, sai foguete, e daí não adianta nada. Nós temos que pegar e trabalhar mais nisso aí ainda, ouvir mais a população, fazer uma audiência pública, mas tem que colocar. O outro projeto também, que a Mari citou aqui também, é esse projeto também, punir esse pessoal que solta o cachorro. Meu Deus do céu, tinha lanchonete ali, era direto, o pessoal soltando o cachorro e a menina correndo atrás, e tratando aqui, e tratando dali. Então, não tem quem aguente. Eu espero que um dia chegue que nem no país da Holanda, né? Hoje não existe mais cachorro de rua. Foi tudo castrado e só um cachorro dentro de casa. Hoje sai passeando, né? Com cada um do que tem o cachorro. Então, meus parabéns a todos vocês dessa Casa Animais aí, e pode contar comigo, que vocês precisarem, estou aqui à disposição. Obrigado. Obrigado, Dirceu. Continua em discussão. Com a palavra a vereadora Dilson. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. A Marisete, boa noite, uma guerreira, né, que tem essa missão de cuidar aí dos pets, né, dos nossos animais de estimação aí, que tantos nos dão alegria, né, e que, infelizmente, tem pessoas que os abandonam. Como tu falou, não existe cachorro de rua. Existe cachorro que foi deixado na rua por um humano. Então, é muito triste que isso ainda ocorra, né, e muito importante você trazer esse tema em discussão e estar sempre à frente, sempre batalhando, sempre cuidando, sempre cobrando, né, e se doando para essa causa. Quero aqui também me colocar à disposição e falar um pouco do que o meu mandato de vereador já contribuiu com a causa animal. Nós, todo ano, os vereadores reeleitos, têm as emendas impositivas, né, que todo ano eu destinei uma quantidade, um valor, para a associação, para outra associação do município. A gente sabe que são, pelo menos eu tenho conhecimento de 2 associações do município que lutam por essa causa. Então, eu direcionava para outra associação. As emendas impositivas do vereador, que o vereador tem, que pode indicar. Algumas a administração passada pagou, outras não pagou, mas, enfim, vai responder isso futuramente na hora certa. Acredito que o nosso prefeito vai pagar as emendas dos vereadores do ano passado, que é destinado para o orçamento desse ano, e que esse ano cada vereador tenha a oportunidade também de destinar algum recurso para as associações, independente de qual seja, né, e também que possa ser fiscalizado esse recurso também. A exemplo de um carro que eu destinei para a Associação Amigo Focinho, recurso do deputado Vilmar Reichenbach. Este carro, acredito que esteja ajudando na causa, né, dos animais, porque independente de quem esteja cuidando, o importante é que alguém esteja fazendo alguma coisa. E eu acredito, eu espero, né, que este carro esteja sendo bem usado. Também, este ano, ainda, com a ajuda do vereador Reg, a gente conseguiu também, com o deputado Matheus Vermelho, e o deputado Batatinha também destinou esse total, então, entre os dois, que vai vir, então, o Castra Pet, né, para castração de gatos, cachorros e cachorras, no valor de R$105 mil, que vão ser feitos pelo Castra Pet do governo do Estado. E pelo que nós conversamos com os responsáveis, deve vir ainda este ano, né, Reg? Este ano ainda vai vir o Castra Pet. Não tenho ideia de quantos vai ser, quantos cachorros
vão ter a infelicidade de passar pelo castrapet, mas isso é muito importante porque ajuda no controle, né, da população e de animais aí abandonados. Também tem uma licitação em andamento, o vereador Rodolfo já colocou também, que é para destinar em torno de 15 castração, e isso é com recurso próprio, isso é com recurso livre do município, 15 castração mensal. Também tem internamento, tratamento, tem outras coisas também dentro dessa licitação que está em andamento. E o responsável pelo setor me falou que já veio e voltou 4 vezes, né, com pedidos de acertos na licitação e, às vezes, ajustes solicitados então, pela própria população. Então, a contribuição que a gente traz até hoje, e pode ter certeza que a gente vai continuar destinando emendas individuais aqui dos vereadores, como vereador, e também correndo atrás dos deputados para que destinem recursos, né, para essa causa, e buscando também estrutura. A gente sabe do castrapet que veio, né, na administração da dona Marlene ainda, mas ele veio só a caixa, né? Não, ele é uma sala cirúrgica toda montada. Ele não veio à sala cirúrgica. Ele não veio, Marisete. Então apresenta para nós outro dia. Você quer ele veio só a caixa. Então você faça a denúncia que tem que ser responsabilizado para onde que foi esses equipamentos. Não, está lá dentro. Não está dentro. Eu abri com o pessoal da vigilância sanitária. Nós temos aqui a engenheira, a médica veterinária, e foi sempre o que foi passado para nós, que só existia a caixa, né? E que os equipamentos, né, e toda também a médica veterinária, os medicamentos, tudo teria que ser bancado pelo município. É isso, né? Então, é essa a informação que nós temos. Então, aquilo lá, conversando com várias pessoas, para o município fica muito caro. É muito difícil manter. Mas é claro que uma parceria entre a sociedade e o poder público, a gente poderia, de repente, construir a viabilidade daquilo. Mas, então, temos que, né, ter cuidado com os nossos pets. Sou favorável também ao projeto de lei dos fogos de artifício, né? Acredito que nós temos que evoluir, né? Assim como o vereador Rodolfo falou, que há 20 anos atrás essa sala aqui estaria tomada por fumaça de cigarro. Hoje isso já não acontece mais. Quem sabe é a hora, então, dos fogos de artifícios então, chegarem ao final. Sou favorável, sim, assim que o projeto tramitar nesta casa, pode ter certeza que votarei favorável contra aos fogos de artifício. Então, parabéns, Marisete, parabéns a todos que lutam por esta causa e que se empenham, se doam, né, pela causa animal. Obrigada, Adilson. Continue a discussão com a palavra o vereador Edmir. Boa noite, presidente. Boa noite aos nobres colegas vereadores e todo o público aqui presente, pessoal das ONGs. E eu vejo assim a persistência. Sempre uso essa palavra porque vejo o pessoal sempre persistente por algo que defende. E a causa animal realmente vem há muitos anos sendo discutida em nosso município, e o que se faz muitas vezes pela parte pública é muito pouco. Só frisando que o castramóvel a gente adquiriu lá na época da prefeita Marlene, e realmente tem as coisas lá dentro, partes das coisas, mas a Adilson realmente não tem medicamento, não tem fios, um monte de coisa que realmente precisa dar continuidade em relação a isso. Eu fico triste porque algumas ações públicas são feitas, como o castramóvel, né? É algo que custou dinheiro público, está lá parado. Não se deu continuidade nesse tipo de ação. E eu vejo assim que custaria muito mais barato fazer a contratação de veterinários, comprar medicamentos, né? Ter esse espaço que nós já temos. Claro que nós precisamos adequar, a Ariane está aqui, a gente já sabe disso, que a gente conversou, que precisa adequar, ter um espaço adequado para tratar esse animal, para poder acompanhar. Mas até nós solicitamos, neste ano, o município contratar mais veterinários. Por quê? Se fazer uma ação contínua com veterinários responsáveis,
poucos anos, nós vamos tentar regularizar e estar erradicando os cachorros abandonados nas ruas. Porque é uma ação contínua, ano a ano. Claro, fazer licitação, 15 por mês, ótimo, tranquilo, mas quanto tempo vai demorar isso, né? Então, tendo alguém responsável no município, seria muito mais rápido e eficiente, porque teria uma continuidade, estaria cuidando, né, de forma diária nesse caso. E eu acho que a ideia com relação à associação que foi colocada é muito interessante. Uma só. Hoje temos 2 ONGs. Se unir e formar a associação, aonde vai ter um CNPJ, aonde pode ser direcionado recursos com maior quantidade. Isso seria ideal nesse sentido, né? Porque a causa é uma só, né? Eu vejo dessa maneira, a causa é uma só, que é em prol dos animais. E com relação ao que o Rodolfo disse, né, antes aí, realmente tem muita coisa que se cria lei para uma, né, leis no Brasil, está cheio de lei, mas para ser cumprida é muito pouco, né, no caso. Esse é o problema nosso. Então, com relação ao que vários vereadores concordam, um projeto de lei de responsabilização de quem tem animal e solta, ele é responsável por esse animal. E a gente teria que descobrir e discutir em audiência pública uma lei completa, no sentido de ter punição, né? Talvez até, pensando longe um pouco demais, até os animais deveriam ter uma identificação, né? Que de quem soltou, a gente saberia de quem que é realmente para responsabilizar. E com relação aos fogos, né, realmente a gente está vivendo outros tempos. Tudo muda, né, no caso, né? Com relação a autistas, mas não só falando dos animais, mas eu vejo tanta irresponsabilidade com relação a fogos. Eu gostava de ir na praça, final de ano, nesse sentido, ali ficar com a família. Não dá mais. O pessoal joga bombinha, solta fogos em todas as direções. Isso é muito perigoso. Então, eu acho que nós, como foi falado por outros vereadores, nós temos que adotar leis, mas as leis precisam ser fiscalizadas. E, como eu falei, audiência pública, porque a lei tem que ser criada, né? Quem que vai executar e quem vai fiscalizar nesse sentido. A gente tem que pensar ela de forma completa, porque criar mais uma lei é muito fácil. Votar aqui, o prefeito vai lá, sanciona e fica engavetado, né? Infelizmente, isso acontece em vários lugares do Brasil, no Brasil todo, né, no caso. Então, eu vejo assim que nós precisamos dar continuidade nas políticas públicas já iniciadas e o município analisar outros lados, que é a contratação de pessoal, né, destinado ao cuidado animal, que seria o veterinário, e também com relação a recursos, né, direcionar para a associação. Porque realmente, assim, ó, eu tiro o chapéu, né, para as mulheres, né, vou falar meninas, as pessoas que estão tratando todos os dias, cuidando, né, zelando pelos animais, tirando do bolso. Muitas vezes tirando da família para dar ali, né, para os cachorros que estão sendo deixados, né, nas ruas e abandonados. Então, realmente, eu tiro o chapéu em relação a isso, né? E podem contar comigo em relação a essa causa animal, com relação a novas políticas em relação a isso, que a gente deu início lá atrás, a Mari sabe nesse sentido, porque a gente precisa pensar em algo realmente contínuo. Muito obrigado a todos e obrigado, presidente. Obrigada, Edmir. Com a palavra, o vereador Leandro. Senhora presidente, senhores vereadores, público em geral aqui presente, que muito nos honra a presença de cada um dos senhores. Vejo aqui o secretário Maurício presente, o secretário Antônio. Obrigado pela presença de cada um dos senhores e também, cumprimentando aqui a Marisete, estendo o cumprimento aos demais aqui da causa animal. Senhora presidente, só para não ficar muito repetitivo, quero me colocar aqui à disposição, dizer que destinei, final do ano passado, parte da minha emenda nessa causa animal. Ainda não foi paga, mas acredito que será paga essas emendas e terá um valor também que foi disponibilizado por mim a essa questão da causa. Com certeza estaremos correndo atrás. Parabenizo o vereador Reg, que é um dos vereadores aqui mais combatentes e defensores da causa animal. Quanto à questão do projeto dos fogos, aí também sou favorável. Hoje estou exercendo o meu concurso na parte da educação e, além dos animais que sofrem com isso, eu vejo também
é a questão dos autistas, o quanto eles sofrem com essa questão do barulho. Então, acho que tudo que nós pudermos inibir nessa questão e fazer com que eles tenham um conforto melhor deve ser feito. Mas também sou ciente dessa questão que já foi tratada aqui com os vereadores. Não adianta nós fazermos uma lei para ficar no papel. Temos que ter, colocar nesta lei, ou enfim, mecanismos para que se possa fiscalizar, que se possa multar, colocar multa para estabelecimentos que estejam vendendo, para pessoas que, por acaso, estejam também fazendo a soltura desses fogos de artifícios. Então, é uma questão que nós temos que nos preocupar e também colocar essa questão da fiscalização, que é muito importante. Não adianta nós só criar a lei e ficar no papel. No mais, sou favorável, sou companheiro, e pedir que quem puder ajudar, aí, como o vereador Rodolfo falou, nessa causa de valores. A gente sabe que pessoas tiram muitos valores do bolso. Então, quem puder contribuir, procure alguém dos representantes aí e faça uma doação, por mais pequena que seja, mas com certeza o pequeno, se juntando, vira bastante. Obrigado. Obrigado, vereador Leandro. Continua em discussão. Encerrada a discussão, também quero fazer algumas considerações aqui, Mari. Boa noite a todos vocês, principalmente o pessoal da Causa Animal, que está em peso aqui em nosso plenário. É uma alegria ter vocês aqui, pena que por uma reivindicação que não acontece, né? Que vem vindo de anos e anos e anos. E, enfim, nesse momento, a gente quer passar para todo mundo que a gente já teve 2 encontros nesse ano, né, Mari, para tratar sobre isso. A primeira reunião, eu acabei de olhar aqui no meu celular, foi no dia 31 de janeiro, que a gente se reuniu aqui na Câmara, vereadores dedicados com atenção nessa causa, e a Mari também foi chamada, pois, afinal, ela é uma suplente de vereador e uma grande defensora dessa questão, né? A Ariane também estava presente, a Débora, e naquele momento a solicitação foi: busquem o castrapete, né, Reg? E a gente, logo após a reunião, a gente correu atrás dos nossos deputados e a gente conseguiu 3 pacotes do castrapete. Então, cada castrapete é em torno de 35 mil que o deputado cadastra, e o deputado Batatinha, através da minha pessoa e da Sandra Arca, ele garantiu para quedas, o qual já está tramitando. Essa semana eu fui a Curitiba, pedi para eles como estava, e para eles estava constando que faltava documento. Na hora que eu estava lá mesmo com a assessoria, mandei mensagem para a Ariane, ela falou que já tinham colocado, mas colocariam novamente. Então, acreditamos aí que nos próximos dias está para chegar, né? Cada um desses pacotes é em torno de 100 castrações, né? Então, a gente acredita aí que vai ter um total de 300, né, Reg? Com as 2 cotas que o Matheus Vermelho também enviou em nome dos vereadores aqui que representam ele. Então, estamos trabalhando aí com as demandas que foram nos passadas. Em relação ao programa de castração, foi uma demanda levantada na 2ª reunião com os apoiadores da ONG, junto com o prefeito, né? E ele se comprometeu em fazer essas castrações. Infelizmente, o processo de licitação é um tanto quanto demorado. O setor público, o que mais me dá uma raiva mesmo, né, é dessa espera. Mas, enfim, faz parte do processo e está para sair. Então, a gente acredita aí que nos próximos dias vai ser liberado essas 15 castrações mensais, e a Ariane que vai fazer esse controle junto com o pessoal da agricultura, né? Então, um segundo passo que também foi corrido de atrás e está para sair. Em relação ao projeto dos fogos, a gente, desde o início do ano, a gente vinha falando sobre isso, a gente esboçou o projeto, a gente mudou o projeto, a gente discutiu, mas ainda não trouxe por essa questão de fazer uma audiência pública. E, pesquisando o nosso plano diretor, Ariane, eu encontrei que já existe uma previsão no Código de Posturas, artigo 144, inciso 2, que proíbe morteiros, bombas e demais fogos ruidosos. Então, essa lei é do Plano Diretor, Lei Complementar 18 de 2021, ou seja, a gente já tem uma legislação que está vigente, porém engavetada. Não foi dado publicidade, não foi regulamentado, não foi feito mais coisas que precisávamos fazer em cima disso. Então, aqui no inciso ele ainda fala, né? Tem algumas situações aqui, mas o que eu acredito que a gente pode avançar em relação a isso? A gente já tem uma base, mas a gente precisa deixar uma regulamentação mais clara, porque ali ele não fala exatamente das multas. O que vai acontecer? Ele fala que a primeira vai ter uma advertência e logo acima segue outros trâmites ali.
E aí é lógico, depois que a gente regulamentar, talvez colocar mais multas, quem que vai cobrar, quem que vai ser o órgão responsável por isso, a gente ter, Mari, um fortalecimento dessa fiscalização. Tá, vai ser as ONGs que vão poder notificar? Vai ser alguém da prefeitura que vai ser responsável? Então, a gente precisa encontrar esse ponto-chave para que a gente não tenha uma legislação, mas quem é que cobra? Ninguém cobra e está lá engavetada e não acontece, né? Então, outra questão também que eu acho que seja importante, que não consta ali, mas seria da gente trabalhar com questões educativas, campanhas. A gente sabe que não é só o pessoal da causa animal que sofre. O pessoal que tem autista em casa, que tem idosos, enfim, é uma série de pessoas que estão sendo afetadas por isso e, infelizmente, acontece. Temos os fogos que é proibidos em quedas? Temos. Mas alguém sabia? Ninguém sabia. Então, vamos correr atrás para melhorar isso, regulamentar, se for necessário, de colocar multa, enfim, alguma coisa nesse sentido. E eu também acho que a gente precisa trabalhar nas escolas. A gente precisa fazer campanhas de conscientização. Isso a gente pode fazer um projeto de lei logo nos próximos dias, mas eu acho que seria importante a gente já sair daqui, Mari, com uma audiência pública marcada. Combinada, nós vamos marcar uma data. Você, junto com o pessoal da causa animal, reúne o povo, junto com o pessoal dos autistas, tu traz os pais também, e nós, como vereadores, a gente se responsabiliza, né, Claudelei, de buscar mais ferramentas que os outros municípios estão buscando. Hoje mesmo, falando ali com o Henrique, existem municípios que têm o bendito banco de ração. É uma ideia bacana. Para quem não recebe nada, se receber 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, já é muito importante, né? E a gente sabe o quanto vocês dão o sangue por isso, tirando do próprio bolso. Eu vejo ali a Ju, que é minha vizinha, volta e meia tem gente chegando com cachorrinho, tem gente saindo com cachorrinho. Então, assim, é uma causa que vocês dão a cara a tapa, estão ali por amor mesmo, e vocês precisam ser valorizados. E eu acredito que a gente precisa fazer alguma coisa assim. Acredito que a gente já vem tendo um avanço em relação ao que foi nos anos passados, mas a gente precisa trabalhar e melhorar cada vez mais, né? Então, também me coloco à disposição. Nos próximos dias, então, marcamos audiência pública, a gente informa a data a vocês, e vocês se mobilizam também de chamar mais pessoas e sugestões de quais medidas a gente pode estar fazendo para regulamentar isso. Na sequência, a gente combina, Ariane, nos próximos dias também, para ver essa regulamentação, o que tem, o que não tem, o que a gente precisa fazer, para que o poder público tome uma ação em relação a isso, né? Combinado? Então, Mari, parabéns a você e a todas as meninas que abraçam a causa animal, a Iva aqui, Vanessa, enfim, todos vocês, porque é de tirar o chapéu pelas ações que vocês fazem. A gente sabe que não é fácil, sem o apoio ainda, mas vamos trabalhar para que isso melhore a cada dia. Devolvo a palavra para que você possa finalizar e a gente dá sequência. Obrigada. Obrigada a vocês. Só o Edmir falou sobre identificar os animais. Todos os animais que foram castrados no Castra Pet, eles estão microchipados. E tem como fazer isso. Tipo, com todos os animais que a gente pegar para castrar, tem que ter o aparelhinho lá para microchipar e o leitor do microchip, né? E aí tá na rua, a gente sabe de quem é. A gente consegue localizar o dono, daí leva, devolve e pergunta por que está na rua. Por isso que eu bato na tecla de multar donos irresponsáveis. Seria ótimo. E multar dos fogos, se vocês não tiverem vontade para multar, me chamam. Faço questão, terei o maior prazer em multar. E quanto ao castramóvel, que daí o Polese falou que era só uma caixa, na época que veio, o Edmir estava na Secretaria de Saúde, né, Edmir? Então, ele é uma sala cirúrgica montada com os equipamentos. O que não tem são os instrumentos cirúrgicos, o qual veio uma verba, né, Edmir? Que eu consegui com o deputado, na época era o Bertoldi. Ele mandou uma verba para adquirir os instrumentos. E nós não conseguimos por quê? Entrou a pandemia, né, Edmir? Logo que chegou o castramóvel, nós estávamos em fase de licitação dos instrumentos, entrou a pandemia e ninguém mais conseguiu fazer nada, né? Ninguém sabia se nós íamos sobreviver, né? Então ficou parado. Aí depois ficou parado. Só que os instrumentos qualquer veterinário tem. Até eu que estou cursando tenho instrumentos. Então isso aqui é fácil de resolver. E é isso, gente. Muito obrigada. E obrigada por me darem a palavra e por me ouvirem. E a questão dos fogos, principalmente, em nome dos autistas também, eu agradeço. Obrigada, Mari. Obrigada a todos que vieram aqui. Vamos, então, dar início à leitura da pauta do expediente. Peço ao primeiro secretário Edmir que proceda a leitura do ofício 02 da CONSEG. Ofício número 02/2025. A excelentíssima Carlise Priscila, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu.
Convite aos vereadores. Posse da chapa eleita, a segurança pública começa no seu município, consegue biênio 2025-2027. Senhores vereadores, venho por meio desta informar que recentemente a chapa A Segurança Pública Começa no Seu Município foi eleita e homologada através da Carta Constitutiva número 054, oriundo da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado do Paraná. A CESP, em nome do secretário de Segurança Pública, o coronel Hudson, indicou a data de 1º de outubro de 2025 para realizar a celebração de posse dos novos membros. Oportunamente, convido todos os vereadores para que possam participar desse ato importante para o desenvolvimento de nossa cidade. O local será a Câmara de Vereadores de Queda de Iguaçu, às 19 horas, certos de contarmos com a real atenção e assim reafirmo com altivez a mais distinta consideração. André Luiz de Andrade Silva, presidente do CONSEG. Obrigada, Edmir. Então, no dia do vereador, todos os vereadores convidados a participar da posse do CONSEG. Consulto. Peço ao primeiro secretário Edmir que proceda a leitura do pedido do uso da tribuna, formulado pela vereadora Carlise, destinada à Pastoral da Criança do bairro Pindorama. Pedido de uso da tribuna, a vereadora Carlise, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o regimento interno, o presente pedido é formulado em atendimento à solicitação da Pastoral da Criança do bairro Pindorama para que possam se manifestar em sessão desta Câmara Municipal. Dessa forma, requer-se a inclusão do uso da tribuna na sessão do dia 13 de outubro de 2025, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, nos termos pede deferimento. Vereadora proponente, Carlise Priscila. Consulta os vereadores quanto à autorização da utilização do uso da tribuna. Fica autorizada, então, a utilização do uso. Coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Declarar autorizado, então, o uso da tribuna para o pessoal da Pastoral da Criança, lá do bairro Pindorama, no dia 13. Peço ao primeiro secretário Edmir que proceda a leitura do pedido do uso da tribuna formulado pelo vereador Eleandro. O vereador Eleandro da Silva, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente solicitar à presidência dessa Casa a autorização do uso da tribuna. O presente pedido é formulado em atendimento à solicitação da Associação Resgate de Quedas de Iguaçu, para que possam se manifestar em sessão desta Câmara Municipal. Dessa forma, requer a inclusão do uso da tribuna na sessão do dia 6 de outubro de 2025, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal. Nesses termos, pede deferimento. Vereador proponente, Eleandro da Silva. Consulta os senhores vereadores para a utilização do uso da tribuna no dia 6/10 para a missão resgate. Todos em concordância, então, fica autorizada a utilização da tribuna no dia 6/10 pela missão resgate. Informo aos senhores que vamos encerrar o expediente. Tá. Dando início, então, à ordem do dia, em votação única, o projeto de lei número 88. Solicito ao primeiro secretário Edmir que proceda à leitura da súmula do projeto. Projeto de lei número 88, 2025. Súmula. Autoriza o Poder Executivo a celebrar acordo judicial e da outras providências. O projeto recebeu parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento. Coloco o projeto em discussão. Com a palavra o vereador Rodolfo. Muito obrigado. Senhores vereadores, população aqui presente, também quem nos acompanha na transmissão desta sessão, esse projeto diz respeito, então, a um processo judicial que o município recebeu do ECAD. O ECAD, para quem não conhece, é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. O que o ECAD arrecada e distribui? Direitos autorais de músicas, né? Basicamente de músicas. Então, se você tem uma lanchonete e você quer tocar uma música, você tem que pagar para o ECAD. Se você tem um escritório, um consultório, e quer botar uma musiquinha tocar, você tem que pagar para o ECAD. Se você
tem uma casa de shows e quer fazer um show, trazer uma banda, alguma coisa, tem que pagar para o ECAD. Todo mundo que usa a música de maneira profissional, de qualquer forma que for, tem que pagar para o ECAD. Eu sei que para algumas pessoas, às vezes, isso é novidade, é a primeira vez que vocês estão ouvindo, mas isso já existe há muitos anos. Inclusive, essas cobranças, elas são coercitivas, elas são obrigatórias, têm basicamente força de imposto, né? Força tributária. Não é de natureza tributária, mas o ECAD pode cobrar, pode executar, inclusive existem aí uma lei específica que obriga os juízes a dar liminar a favor do ECAD contra aí setor público ou privado que mexe com essa situação de enfim, usar direitos autorais de músicas, né? E aqui em Quedas, então, o município de Quedas recebeu uma ação de execução já, né, de valores em razão do não pagamento do ECAD da rádio municipal, aí pela gestão anterior. Esse valor está em 46 mil, salvo engano, 47 mil, aí mais de 40 mil reais, está aqui a minuta do acordo, R$ 46.214 está sendo executado, e o município está fazendo um acordo, vai pagar R$ 32.350, então tem um desconto aí de R$ 14 mil, que vai ser pago em 3 parcelas, de 10.700 e pouco, uma no dia 10 do 10, uma no dia 10 do 11 e uma no dia 10 do 12. Mas qual é o grande motivo do município fazer esse acordo? Eu até expliquei na semana passada, quando discutimos o regime de urgência. É porque o município hoje ele está como inadimplente, pelo fato de estar sendo cobrado na justiça. Se pagar essa conta, fica como adimplente. Estando adimplente, o município tem direito a desconto de 50% nas demais licenças. E nós vamos licenciar agora a Expo Quedas, que não vai ser barato, em torno aí de R$ 100 mil vai ser o custo para pagar para o ECAD para fazer a Expo Quedas. E aí, com o desconto estando adimplente, cai para R$ 50 mil esse valor. Então, o grande motivo do acordo também é para prevenir a despesa, né, diminuir a despesa com o licenciamento da Expo. Se vocês querem saber um pouco mais sobre esse assunto do ECAD, vocês podem estudar aí na internet, pesquisar e também conversar com pessoas que pagam, né? Aqui em Quedas tem alguns usuários, lanchonetes, o nosso amigo Júnior Belusso, né, o Belucinho, tem o espetinho lá, paga por mês, fixo, para o ECAD. Existem opções, né, de pagar fixo ou pagar por evento. O CTG recentemente também recebeu uma ação judicial, negociou, botou em dia, porque também ia fazer o evento. Então, o ECAD tem lá as suas formas de trabalhar, mas por certo é que não tem como escapar das suas cobranças. E eles entram na justiça, os juízes dão as liminares, mandam lacrar os estabelecimentos, e aqui a lei em específico é para que a Câmara autorize o município a fazer esse acordo, porque o poder público, na justiça, não pode fazer acordo, somente se tiver autorização legislativa. Então, esse é o caso, o pedido de autorização legislativa específica para esse processo número 2202-57, 2024.8.16.0140, tramita aqui na Vara da Fazenda Pública de Quedas do Iguaçu. Me coloco favorável, vereadora Carlise, presidente em exercício desta casa, demais vereadores. Acho importante que a gente possa fazer um acordo, pagar menos, porque vai ter que pagar igual, mas principalmente para ter um grande desconto aí no licenciamento da Expo Quedas. Muito obrigado. Obrigado, Rodolfo. Continua em discussão. Projeto de lei número 88. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Declaro aprovado. Em segunda votação, projeto de lei 85/2025. Solicito ao primeiro secretário Edmir que proceda à leitura da súmula do projeto. Projeto de lei número 85/2025. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo efetuar despesas com som e telão para o evento da Quinta Costelada do Rotary de Quedas do Iguaçu e da outras providências.
Coloco em discussão o projeto de lei número 85. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Declaro aprovado o projeto 85 de 2025. Em primeira votação, o projeto de lei número 62. Solicito ao primeiro secretário Edmir que proceda à leitura da súmula do projeto. Projeto de Lei número 82, 2025. Súmula. Dispõe sobre a promoção de inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência no município de Quedas do Iguaçu e da outras providências. O projeto de lei recebeu parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Educação, Saúde e Assistência Social. Coloco o projeto número 62, 2025 em discussão. Com a palavra o vereador Jacir. Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, pessoal aqui presente e aqueles que nos acompanham através aí dos meios de comunicação. Projeto 62, como já dito, ele dispõe desta promoção de inclusão e acessibilidade aí para pessoas com deficiência aqui no nosso município. Então, sendo ele aprovado, fica instituída aí no âmbito municipal de Quedas essa política municipal de inclusão e acessibilidade para pessoas aí com deficiência. Então, PCD, isso durante esse mês aí de setembro a gente já viu falar muito e então bem interessante que esse projeto veio hoje para a votação. E isso vai, ao longo do projeto aqui, a gente vê que ele vai de forma gradativa, vai acontecendo. Seja desde a criação de programas de capacitação profissional aí, para trabalhar com pessoas com deficiência, promoção do acesso aos direitos, realização também de campanhas, a garantia de acesso à saúde, são vários pontos que compõem esse projeto. Então, esse projeto de lei, ele vai, é claro, cita aqui a lei federal, lei estadual também de 2015, e vai, um exemplo aqui só para a defesa também do projeto, um dos pontos centrais dele, destaca-se essa adaptação de prédios públicos e até privados aí de uso coletivo para garantir essa acessibilidade aí, que é obrigatória nas construções e também nas futuras que venham aí a ser feitas. Então, um projeto que vem preencher várias lacunas nessa questão e que representa um avanço expressivo aí na construção, é claro, de uma cidade mais inclusiva, justa e acessível a todos. Então, por isso, peço o voto dos demais vereadores para que ele seja aprovado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jacir. Continua em discussão o projeto de lei número 62. Declaro encerrada a discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Declaro aprovado em primeira votação o projeto 62 de 2025. Anuncio que não temos nenhum vereador inscrito para o uso da tribuna. Nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de cada um de vocês e declaro encerrada a 32ª sessão ordinária do ano de 2025. Boa noite a todos e uma excelente semana.